E nós continuamos aqui o seu Hora 10, não com notícias, mas com análise. E Sá Agostinho é nosso convidado para mais uma vez analisar aqui algumas notas da atualidade. E Sá, boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, Dorivaldo. Boa noite também aos amigos da PPA e creio também boa noite ao colega Wellington. E Sal, vamos contar também, como já aqui tivemos a oportunidade de ouvir a saudação, Wellington Calazans, que também vai estar connosco aqui para análise das notas da atualidade. Mas daqui a pouco vamos também juntar o Wellington à nossa conversa, mas vamos mesmo começar então. Ali está o Wellington. Wellington, boa noite e seja igualmente bem-vindo aqui à Hora da Edição da Noite. Boa noite, Dorivaldo Aleixo. Boa noite, Sal, e a você assistindo a TPA Notícias. Um prazer estar aqui de volta. Vamos então fazer o habitual exercício nesta hora. E Sal, olhando para aquilo que está a ser o cenário, tudo está já montado para que amanhã o Presidente da República de Angola eleito, João Lourenço, tome posse e a Vice-Presidente Esperança Costa também. Mas olhando de forma genérica para aqueles que serão os desafios da diplomacia externa de João Lourenço neste seu segundo mandato, quais são alguns que podemos aqui elencar? São enormes os desafios que o presidente João Lourenço vai ter de enfrentar durante o seu segundo mandato, alguns dos quais vêm do seu primeiro mandato, e outros até vêm mesmo da longa tradição da política externa de Angola em matéria de realpolitik africana, isto é, a participação positiva de Angola na resolução, na contribuição para a resolução de muitos dos conflitos que enfermam quer a África Central, uma vez que é sobretudo agora a região dos Grandes Lagos. E para elencar um desses desafios é, por exemplo, a questão da defesa, como ele já fez em junho do ano passado, numa reunião que ele participou no Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a necessidade do fim do embargo de armas que pende sobre a República Centro-Africana desde 2013, que ele, como disse, defendeu o seu fim. Ora, esta luta deverá continuar a fim de garantir, como já dissera, em 2021, a fim de garantir a possibilidade da República Centro-Africana poder defender a sua soberania e a sua integridade territorial. Portanto, esta é uma matéria essencial que poderá fazer parte da sua agenda da política externa. E há também a questão que é bastante reiterada da estabilidade no leste da República Democrática do Congo, enquanto presidente também da região dos Grandes Lagos. Ora, existem, nesta altura, dois roteiros. De um lado, o roteiro de Luanda, que é um roteiro mais diplomático, isto é, um roteiro que visa a solução diplomática do conflito que opõe a RDC e o Ruanda, e do outro lado existe o roteiro de Nairobi, que se havia comprometido de enviar para aquela região uma missão militar. Ora, muito provavelmente esses dois roteiros se deverão encontrar a fim de fazer com que a solução deste conflito possa ser encontrada, como também ontem já vimos durante a análise da recompensa do pagamento, digamos assim, da indemnização do Burundi, da indemnização do Uganda à RDC, também é provável que, continuando nesta leva de desanuviamento político em curso, a conjunção, a interseção, esses dois roteiros pode ser uma mais-valia para uma solução imediata, pacífica e definitiva do conflito que opõe a RDC e o Ruanda. E depois também, como não podia deixar de ser, poderá também constar, se for este o desejo
dos homens de Estado que ladeia o presidente João Lourenço, poderá constar também da sua agenda política, da sua agenda da política externa, além da retirada matéria da diplomacia econômica, mas também a questão da revitalização dos próprios conceitos da política externa angolana, tendo em conta os desafios internacionais modernos, tendo em conta essa nova conjuntura internacional moderna, onde os dois blocos se gladeiam pelo domínio das relações internacionais. Ora, Angola, de certa forma, já se alinhou neste conflito, não alinhando-se, mas também o não alinhando-se é um alinhamento que Angola fez. Ora, este não alinhamento enquadra-se no que eu designo por balança de poder. Ora, estes elementos são essenciais, quer o elemento da balança do poder, quer o elemento do multilateralismo ou do multipolarismo das relações internacionais, são elementos essenciais que devem passar a constar da nossa agenda política, até mesmo do nosso debate público cotidiano, porque são elementos que conformam a vida das sociedades no momento atual. E Sal, a nível de parcerias estratégicas, qual é a sua avaliação destes primeiros 5 anos de governação de João Lourenço e para onde é que espera que as parcerias também se redirecionem durante os próximos 5 anos de governação? Bem, penso que, do ponto de vista das parcerias estratégicas, do que eu saiba, não foram construídas algumas durante o seu primeiro mandato. Houve-se uma consolidação, acho que já existem, com o Brasil, com a África do Sul, porque também são os principais estados com que Angola tem relações comerciais, que na importação ou até mesmo importação de bens. Agora, do ponto de vista da construção de novas parcerias, e porque também o segundo mandato dos presidentes, no geral, é caracterizado pela construção dos seus legados, isto é, o que João Lourenço quer ser, como quer ser recordado na história como chefe de Estado, do ponto de vista da sua política externa. Uma das matérias que neste segundo mandato pode ser avaliado, tendo mesmo em conta essa questão do multilateralismo ou do multipolarismo nas relações internacionais, é, por exemplo, a adesão de Angola em algumas organizações bastante importantes, como a questão dos BRICS, né? Angola tem todo o potencial de ser membro de pleno direito dos BRICS e, a partir daí, poder contribuir para a definição de um orientamento político conciso, incisivo e assertivo nas relações internacionais. Isto é um desafio que eu lanço ao presidente João Lourenço e à sua equipa de política externa, mas também do ponto de vista das relações que eu designo relações pan-africanas e inter-africanas, e um bocado a deixa do Tratado de Abuja de 1991, que estabeleceu os parâmetros sobre a integração africana. Também um outro desafio é a possibilidade ou a necessidade de começarmos a pensar em novos formatos de Estados africanos, isto é, Estados regionais. Eu proponho Estados regionais, isto é, a SADC pode se constituir num Estado regional da SADC, com prerrogativas bastante importantes em questões, por exemplo, de representação política, parlamentar, ou até de aprovação de linhas políticas ou até econômicas em matéria fiscal ou monetária que sejam comuns entre os Estados-membros. Ora, esses Estados regionais africanos, Estado Regional Africano da SADC, Estado Regional Africano da CEEAC, Estado Regional Africano da CEDEAO e por aí além, pode ser uma resposta até para a resolução de muitos dos problemas que nós temos em termos de integração pan-africana, em termos de maior colaboração e até
de partilha de experiências entre nós, os africanos. E isto é bastante importante porque esta união do tipo et pluribus unum é que está na base do desenvolvimento de muitas sociedades. Podemos ver aqui a questão da própria União Europeia, que não é mais do que senão um Estado regional europeu ou o Estado Federal dos Estados Unidos. É uma aglomeração de vários Estados que se uniram e passaram a ser potências mundiais. Ora, esta união de Estados africanos, não tanto ao nível pan-africano, mas ao nível regional, é fundamental para o desenvolvimento, para a reafirmação do nosso continente. Depois, pode ser até bases para uma futura criação, como sonhou Kwame Nkrumah, dos Estados Unidos de África. Portanto, existem aqui várias possibilidades do presidente João Lourenço deixar uma marca bastante patente na história de Angola, na história de África, se for usado na sua política externa e sair um bocado do tudo do mesmo, né? Quer dizer, não podemos continuar a fazer uma política externa que seja tudo do mesmo. É preciso inovar, porque também o mundo exige esta necessidade de inovação. E para concluir, em relação, por exemplo, à questão do desenvolvimento econômico, um dos exemplos que nós podemos seguir, e muitas vezes não seguimos com a devida atenção, é a emergência da China. A China emergiu graças ao desenvolvimento da sua tecnologia, da ciência, da participação das academias no desenvolvimento da ciência. A região de Wuhan, onde emergiu o Covid, é uma das maiores cidades acadêmicas com um fulgor bastante interessante no desenvolvimento da ciência. Angola precisa também apostar nisso, no desenvolvimento da ciência, da tecnologia, porque isto é o que está na base, como dizia também o presidente Xi Jinping, é o que está na base do desenvolvimento de muitas sociedades. Portanto, há aqui um conjunto de desafios que podem ser abraçados para dar, digamos assim, um maior ímpeto à política externa e que possa contribuir ao bem-estar dos angolanos. Eu vou agradecer a presença dos dois.